A graça do Cordeiro a todos, Shalom. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Paulo Tony e hoje você é o meu nobre convidado a fazer parte desta família que cresce dia após dia, ok? Se inscreva, acione o sininho de notificações para que o YouTube te notifique quando eu postar novos vídeos. Hoje eu quero trazer para vocês um sonho apocalíptico que eu tive no ano passado e hoje eu resolvi divulgar através do meu canal. Pois bem, o meu sonho ele se iniciou dentro de uma caverna. No momento em que eu estava ali dentro, é como se fosse um telespectador de toda a situação. Naquele momento, eu olhando para a parte inferior da caverna, eu via um ser entre as rochas. É como se ele estivesse fundido em meio às rochas. E aquele ser, ele tentava se desprender daquele lugar, mas ele não conseguia até então. E eu percebia que ali até as pernas dele, até na cintura, havia bastante água. E ele dizia que quando aquele rio se secasse, e eu ouvia nitidamente que era o rio Eufrates, ele se soltaria daquela prisão. E o rio, naquele momento do sonho, começava realmente a baixar. Foi quando ele soltou um grito e disse: "Estou livre, estou livre". E eu ali em cima, olhando aquela cena, quando de repente apareceram dois seres de cor cinzenta e eles possuíam asas. E eles voavam até em direção àquele ser que estava ali entre as rochas e tinha acabado de se soltar. Eu observando o aspecto daquele monstro, ele possuía uma pele, um aspecto de pele derretida, como se ele tivesse sido carbonizado, e com o tempo aquelas feridas se cicatrizaram desde a planta do pé até o alto da cabeça. Foi quando aqueles dois seres cinzentos que tinham asas se aproximaram dele, e eu observando naquele homem, naquele ser, ele falava como homem, ele tinha olhos como homem, e ele então foi levado por aqueles dois anjos, aqueles dois demônios. Eles saíram daquele lugar e eu acompanhando ali, eles então entraram na cidade. E eu observando aquela cena, eu percebi que havia um grande contraste entre aqueles seres e as cores do mundo presente, da atualidade. Eles então estavam andando ali em meio às pessoas. Foi quando eles resolveram fazer uma reunião. Eu escutava o que eles estavam falando. Foi quando o monstro começou a dizer o seguinte: está escrito na Bíblia que haverá uma marca. Por isso, nós vamos fazer exatamente como está escrito. Foi quando eu olhava para a mão direita, assim, nessa parte daquele monstro, e eu via uma espécie de um símbolo queimado. É como se a pessoa que expulsou ele, queimou ele, tivesse o marcado e posto aquela simbologia na sua mão direita. E ele falava: eu vou colocar esta mesma marca na mão dos seres humanos. E eles saíram dali e eu vi uma agência bancária. Foi quando aquele monstro pulava para dentro da agência bancária. Ele entrava por cima da agência bancária e quebrava com as mãos o cofre. E ele jogava daquele buraco que ele havia entrado, ele jogava várias notas de dólar, vários pacotes de dólar fora.
e caía assim próximo, eu estava muito próximo daqueles dois anjos, aqueles dois demônios, e eu vi aquele tanto de dólar sendo jogado ali. Foi quando eu pensei, eu vou correr e vou pegar algum dinheiro para mim e vou correr. Foi quando eu pegava 3 pacotes de dólares e saía de fininho ali e corria com aqueles pacotes de dinheiro abraçado, e eu dizia: vou comprar um carro van, aquelas caminhonetes, e vou pegar minha família e vou fugir para um lugar deserto. Em meio ao sonho, eu entendia que aqueles 3 pacotes de dólar representavam 3 anos. E foi quando eu despertei do sono. Então, meus irmãos, este foi um sonho que eu tive. Ao meu ver, ele faz bastante sentido com o que está escrito na palavra de Deus. Primeiramente começando com o rio Eufrates, depois com o aspecto daquele monstro. Ele falava como voz de homem, pois a gente sabe que os demônios, eles não podem falar como seres humanos, eles falam com voz de cachorro. Várias simbologias nesse sonho que, ao meu ver, faz muito sentido com o que está escrito na palavra de Deus, ok? Meus irmãos, eu vou ficar por aqui. Em um próximo vídeo eu vou trazer mais um outro sonho para compartilhar com vocês, ok? Fiquem com Deus. Shalom.